franca, a HLA-B27, eu não sei se isso está relacionado a lúpus ou de uma maneira geral, né? Vamos responder como de uma maneira geral. A HLA-B27 não é uma coisa que a gente pensa de uma maneira isolada, né? Eu entendo e queria muito passar essa ideia para vocês que trabalham no laboratório, que nenhum desses exames tem valor isolado. Então, você só deve, vou só fazer um preâmbulozinho antes, você só deve pedir um FAM em quem você realmente acha que ele merece que um FAM seja pedido. Para o reumatologista, eu vou ser muito franca, é uma delícia você receber um paciente que veio com um teste de FAM positivo para você, porque se ele não tem nada que justifique aquele pedido, é ótimo você dar uma boa notícia para a pessoa, olha, não, você não tem nada, esse exame ele é prevalente em 30% da nossa população, e vão pesquisar algum autoanticorpo específico, mas isso não tem. Então, isso em relação ao FAM. Em relação ao HLA-B27, ele cai mais ou menos no mesmo tipo de raciocínio do que a questão do FAM. Então, a primeira coisa, tem importância se associado a uma clínica, certo? O HLA-B27, ele tem um importante prognóstico, valor prognóstico, em pacientes que têm um outro tipo de doença, que é o grupo das espondiloartropatias indiferenciadas no início, e talvez espondilite anquilosante e outros tipos de manifestações de doença do mesmo grupo de doenças, né, quando bem caracterizados. Então, inicialmente, as pessoas davam menos bola para HLA-B27. Na época que eu comecei a fazer residência, a HLA-B27 passava mais despercebido do que hoje, porque o grupo europeu, né, o pessoal principalmente da Europa setentrional, eles conseguiram mostrar um valor prognóstico para a HLA-B27, que naquelas pessoas que têm uma clínica compatível com espondiloartropatias, esses pacientes parecem ter uma doença mais grave. Agora, apesar de não ser objeto do meu estudo, né, porque eu sigo menos pacientes com espondiloartropatias, eu não tenho certeza se isso foi extremamente bem validado para a nossa população, porque deveria haver um estudo populacional que correlacionasse o HLA-B27 com prognóstico clínico. E isso é um trabalho bastante trabalhoso, que deveria ser feito, né, um prospectivo, e você, ao longo de 10, 15 anos, saber o que aconteceu com aqueles indivíduos que eram HLA-B27 positivos no começo. Então, isso é como eu brinco com os meus pacientes, que é o chassi do carro. Então, se você tem HLA-B27, não necessariamente você tem doença, mas se você tem manifestação clínica, isso pode ser um marcador de pior prognóstico. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar para o doutor Cristóvão e talvez até para a Alessandra uma curiosidade bastante que pode fazer parte de bastante gente. Falou-se tanto da importância do FAM no diagnóstico, a doutora explicou bem e tudo mais. Quero saber quanto à triagem do paciente. Eu sou de uma época que fazia uma triagem de 1 para 40 com o FAM, e nós tínhamos um resultado positivo bastante acentuado. E o doutor Cristóvão explicou bem sobre os falsos positivos. Hoje, o consenso sugere 1 para 80, sendo considerado 1 para 160. O que o doutor e a doutora têm a explicar sobre essa triagem de 1 para 80 utilizada? Eu também sou da época do 1 para 40, viu, Fábio? Muito obrigado. Na verdade, assim, alguns serviços fora do Brasil ainda usam triagem 1 para 40, né? A gente sabe. O que a balança é sensibilidade versus especificidade, né? Você tem aí se você estipula uma triagem com um título maior, de 1 para 160, você vai perder um pouco de sensibilidade, né? E aí vai depender da finalidade do teu laboratório, né? Se é um laboratório de referência especializado, que atende a doentes triados, pré-triados, vamos dizer, um laboratório que atende aos pacientes do ambulatório da doutora Daniele, por exemplo. Né? Exatamente, né? Então, você prima por ter um teste mais específico, né? A gente está acostumado a fazer triagem 1 para 80 já há vários anos, né? Em meados dos anos 90, a maioria dos laboratórios do Brasil migrou de 1 para 40 para 1 para 80, né? E agora existe um movimento para
para que os laboratórios clínicos de rotina, ambulatoriais, também utilizem triagem com um cutoff um pouco mais alto, 1 para 160. A gente não aderiu ainda, eu acho precoce, eu acho que a gente perde bastante sensibilidade. Eu prefiro continuar triando com 1 para 80. Tá? É a minha opinião. Bom, a gente também, como o laboratório do Cristóvão, a gente usa 1 para 80, e uma questão do FAM, são duas coisas que foram bem apresentadas agora, né? Que a gente sabe que o clínico que pede esse exame tem que conhecer, tem que ter em mãos, em mente, a performance do teste, o valor preditivo dele, como foi apresentado. E a outra coisa que, para nós, que temos lá na Escola Paulista, na Reumato, é diferente, como o Cristóvão falou agora. Ali é uma população toda triada, é um contexto diferente, são pacientes vindos de ambulatório. Agora, num laboratório de triagem, como acontece com a gente lá no Fleury, é diferente porque nós sabemos que o FAM ele é pedido por todo mundo. Na minha tese de mestrado, que eu fiz lá na Reumato, na Faculdade de Medicina, a gente fez um trabalho com padrão, que é o pontilhado fino denso, e era muito frequente, a gente viu os pedidos, check-up, entra FAM, era prótese coxo-femoral, entrava FAM. Então, assim, ele é pedido por todo mundo. Para o laboratório, se a gente pensar assim, né, a parte financeira é ótimo, mas isso é péssimo. Então, nesse tipo de serviço, a gente tem mesmo essa preocupação com a sensibilidade, considerando que muitos pacientes que têm, por exemplo, padrão pontilhado fino com RO, você chega a perder no 1 para 80. Né? Então, aumentar o título também da triagem foi um cuidado do consenso, porque nós sabemos que tem laboratórios que trabalham em condições com microscópios menos potentes, com toda uma condição que trabalhar com a triagem 1 para 160 vai, sem dúvida, diminuir muito a informação de um teste que é para triagem, que vai ser interpretado à luz de um contexto, principalmente clínico, porque o teste sozinho ele não tem informação nenhuma, ele precisa da clínica. Né? Então, são por essas razões que a gente mantém ainda a triagem a 1 para 80. Muito obrigado. Doutora Daniele. O pessoal está fazendo uma pergunta aqui. Na visão do clínico, como que ele vê a mudança de padrões de um FAM, do início até o fim do tratamento do paciente? Os famosos padrões mistos. Olha, assim, tem várias coisas que eu me pergunto, sabe? E a gente não pode associar que essa pedição de FAM ao longo do tratamento do paciente é pertinente, né? Porque, na minha cabeça, você pede FAM uma única vez na vida, entendeu? Eu até não consigo entender, isso é uma coisa que eu até gostaria de ouvir de vocês, que têm experiência com a parte do laboratório, o que justifica um indivíduo, se isso tem algum significado clínico, um indivíduo que oscila o padrão de FAM entre pedidas, quando você considera que o laboratório é feito por um grupo expert, entendeu? Que eu considero vocês, que estão aqui, mais o pessoal lá da Faculdade de Medicina, tem muito expertise em LEFAM, né? Então, eu não entendo isso. E eu queria passar uma mensagem para o público, de uma maneira geral, que não tem sentido você ficar repetindo FAM. Então, a turma que pede fator reumatoide de todo paciente com artrite reumatoide, eu fico nervosa com isso, entendeu? Eu sou do tipo de clínica que pede a menor quantidade de exame possível. Agora, você quer pedir um exame que tem valor prognóstico, você quer pedir um DNA, um complemento, e que, salvo lá, tem muito paciente que não tem valor nenhum você ficar repetindo DNA, porque é um indivíduo que nunca fez DNA positivo na vida. Mas a gente pede, talvez até por desinformação de que aquele indivíduo sempre vai ser negativo, né? Muito obrigado. Eu concordo plenamente com você, Daniele. Assim, FAM é um exame para pedir uma vez, né? No máximo 2, né? Se você acha que o laboratório errou, não fez muito bem, pede de novo para confirmar, né? Mas assim, o que justifica um FAM ficar oscilando? Foi sua pergunta. Depende do anticorpo. O FAM não é um exame, né? Ele é a célula REP2, ela reconhece centenas de autoanticorpos. Então, dependendo do autoanticorpo que é responsável pela positividade em um momento,
Você pode ter, por exemplo, um paciente com lúpus, com anti-DNA positivo em título muito alto, com padrão homogêneo, e se ele é tratado e o anti-DNA dele cai em resposta ao tratamento, você pode ter diminuição do título de FAM junto, né? Isso não é verdade para quem tem padrão pontilhado grosso associado com anti-SM em título alto, porque não tem nenhuma variação em quantidade de doença e a maioria dos outros autoanticorpos também, né? Então, FAM não é um teste de acompanhamento de atividade de doença, não é um teste de preditor de prognóstico, né, de atividade, nem de resposta a tratamento. Tá? Esse é um ponto interessante mesmo, porque a gente trabalha com o registro do histórico do paciente e tem uns que gostam mesmo de fazer FAM. Então, eles têm assim, gente, se for olhar, olha, tem paciente que eu estou no Fleury, eu estou indo para o meu 19º ano, e tem paciente que tem mais de um resultado por ano. O banco de dados assim, é um show, sabe? A gente não entende. Agora, o que a gente sente lá é isso mesmo que o Cristóvão falou, aqueles pacientes que têm anticorpo anti-SM e anticorpo anti-DNA, às vezes, por esse excesso de pedido, às vezes acontece do padrão mudar. Você tinha um pontilhado grosso todo coberto por causa da presença do DNA e aquela placona de DNA, aí ao longo da vida, às vezes ele fica mais pontilhado grosso, mais homogêneo, ele dá uma oscilada. A gente sente também que em doenças infecciosas, e essa é uma causa de muita ligação laboratório, né? Por exemplo, mudou um título, o paciente era 1/320 pontilhado fino. Aí agora ele está 1/160. O médico liga. O que foi que houve? Mudou? Trocou a amostra? Não. Na imunofluorescência, um título de variação não é nada. E a gente vê também, assim, que, por exemplo, o padrão associado a quadro de doença infecciosa, que é muito comum, alguns padrões citoplasmáticos, fibrilares, e eles cursam com o tempo da doença. Então, a gente teve uns pacientes que eles tinham parvovirose, e aí tinha um citoplasma muito parecido com a presença de anticorpo actina, não era actina, mas era muito parecido, um bem fibrilar. E desapareceu. Deu uma confusão, porque foi no espaço de 3 meses, era um título muito alto. Aí foi aquela confusão, porque a gente poderia ter trocado a amostra, o nosso controle é muito rígido, a gente recorreu à nossa soroteca, que também as amostras ficam guardadas, corremos em paralelo, e não, realmente tinha sido um momento daquela doença infecciosa, então pode acontecer de negativar. E o que a gente falou, por exemplo, o rods e rings também, o paciente saiu do tratamento negativo, então a gente vê isso. Agora, no contexto de doenças reumatológicas, a gente não entende que isso tem implicação nenhuma. É como ele falou, são os níveis séricos que podem oscilar, mas o médico já fechou, né, o diagnóstico da doença, né? Então, mas eles gostam de pedir. Que bom financeiramente. Alessandra, ainda continuando no tema, você citou bastante a presença de anticorpos, né? A pergunta da Lara aqui é o seguinte: é bastante comum a gente ver em laboratório a presença de anticorpos anti-DNA positivo e o HEP2 negativo. Como que a gente deve considerar isso? Olha, essa pergunta é excelente. A gente não sabe. Assim, a única coisa que eu não falaria de maneira alguma é que isso é uma coisa extremamente comum, isso é uma coisa extremamente rara. Nesses anos todos, eu acredito que tem uma paciente que a gente até sabe o nome dela, né? Porque a gente entrou em contato para discutir o caso e levar a amostra para estudo mesmo. Isso é uma coisa rara e, quando começa a acontecer com frequência, precisa se olhar o substrato. Nós passamos por isso, né? Tinha uma lâmina no mercado em que nunca dava placa positiva. E essa lâmina ela foi tirada do mercado, né, nessas parcerias, e o contato que a gente faz tinha um problema mesmo de expressão de antígeno. Quando o fato é verdadeiro, é difícil explicar, porque a gente entende que, se tem DNA, a gente tem que ter uma placa positiva. Eu tenho ali todo o DNA expresso. São casos raros, e o que a gente faz, o que a gente recomenda, a gente não tem uma explicação para isso ainda. Tem um estudo que nós iniciamos para tentar entender isso e não tivemos resposta. E tem uma outra aluna começando um estudo desse que a gente até nomeou de DNA discrepante, né? Então, tem uma soroteca grande e a gente está começando. Agora, uma coisa que a gente faz, nós trabalhamos com 3 substratos, né? Então, a gente entende que tem toda a pressão e tudo, mas a gente tem muito esse cuidado
pela informação que esse teste significa para o clínico, que ele precisa ter uma informação direitinha, porque ele está com o paciente ali, unindo tudo isso de informação, sabendo de todas as características da REP2 e a subjetividade que existe no teste. Todas as amostras que são assim esquisitas, elas passam por 3 substratos e pela discussão de assessoria médica e científica né, quando o assessor médico não está presente, para a gente poder entender o que está acontecendo. Esse é um dos casos. E a gente não tem explicação para isso. Se for muito frequente no seu laboratório, por favor, verifique se a sua lâmina está direito, porque esse é um evento raro. Unir uma soroteca com esse tipo de positividade, com um número considerável de amostras para estudo, levou anos. Essa soroteca não foi construída da noite para o dia. Então, se é muito frequente, cuidado. Mas o que é, eu não tenho resposta. Eu não sei se o Cristóvão sabe. Não, eu concordo com tudo que você falou. Eu só tenho uma ressalva, que é o seguinte: é muito raro no teu laboratório. Mas a gente tem que lembrar que, no mundo geral, a gente tem dezenas de métodos, não só para FAM, mas para anti-DNA também, né? Então, e anti-DNA tem uma variabilidade, acho que talvez um pouco maior do que substrato de REP2, né? A gente tem uma diferença muito grande metodológica. Você compara resultados de Critidia, por exemplo, com resultados de 10 ELISAs comerciais, você vai encontrar de tudo, né? Então, para quem usa ELISA, não é tão incomum assim. É mais comum você encontrar DNA positivo com FAM negativo, porque aquele DNA, na verdade, provavelmente é um falso positivo do ELISA. Tá? E a questão do substrato é perfeita a sua colocação. Só uma complementação disso que o Cristóvão colocou, bem colocado, muito dessa questão do ELISA, que realmente eu comento pouco do ELISA por conta desse estudo. Nesse estudo que eu apresentei aí, que a gente fez, que o Gold Standard era o paciente, os resultados de ELISA foram muito complicados. Então, é verdade mesmo. Se parte do ELISA vai para a fluorescência, não espere haver uma concordância assim tão simples. É complicado mesmo. Talvez isso explique, Daniela, a discrepância daquele estudo que você mostrou de comparação com os dados da FMUSP com a América do Norte, de 73% de possibilidade de DNA. Estados Unidos usa muito ELISA. Talvez isso explique. Essa sua explanação, Alessandra, sobre o DNA, você está levando em consideração a fluorescência, Gold Standard, não o ELISA. Gold Standard, fluorescência. Para a análise do teste, o Gold Standard foi clínica. Agora, quando eu olho no laboratório, fluorescência. Lembrar que, metodologicamente, analiticamente, Gold Standard de anti-DNA é um radioimunoensaio, né? Técnica de FAR. Perfeito. Doutor Cristóvão, ainda, por favor. A Santa Casa de São Paulo está perguntando aqui o seguinte, né? Observamos em nossos serviços padrões pontilhado fino de intensidade variável sem positividade da ponte intercelular. Aí está perguntando qual o significado clínico desse padrão? Seria um CMPF ou outro subtítulo? Ou substrato, propriamente dito? Difícil, né? Não sei. Porque o consenso, ele fala, a descrição do CMPF, ele fala... Inclui a ponte. Uhum. Não sei, tem que estudar para ver o que o paciente tinha. Não sei. Não seria um pleomórfico? Um pontilhado fino, sem a positividade da ponte? Mas o pleomórfico não é só um pontilhado fino de intensidade variável, né? Não Tem outros dados morfológicos para caracterizar um pleomórfico. O pleomórfico é o anti-PCNA, né? Antígeno nuclear de células em proliferação, que é um padrão assim extremamente de alta responsabilidade de liberar um resultado, né? Porque ele é muito específico para o diagnóstico de lúpus. Você dizer que um pontilhado fino de intensidade variável, sem ponte, sem outras características morfológicas, é um PCNA, eu não sei. Tem que ver o padrão direito, né? Não sei. Porque a Alessandra, na imagem da Alessandra, ela caracterizou bem o CMPF, né? E uma das características seria a presença da ponte. Se eu tirando essa ponte fora, eu ainda posso pesquisar uns... Não. O CNPF, ele, além da ponte, ele tem aquela placa
como se fosse uma placa centromérica. Ele tem uma célula, um momento do ciclo celular em que esse antígeno é expresso, confere uma célula que ela é muito grande, com envelope nuclear. Em um momento só, os outros núcleos são núcleos negativos e positivos, como um pontilhado. Ele é um padrão todo composto. Esse padrão daí, ele faz parte dessa tese de mestrado que a gente mostrou. Se o que eu estou entendendo são núcleos, como o Cristóvão falou, que não tem pleomorfismo algum, não tem relação nenhuma com PCNA, com antígeno de célula em proliferação. Ele é todo um pontilhado fino bem delicado, que tem célula positiva, célula quase positiva e célula negativa. Esse alvo antigênico desse padrão, nós não conseguimos caracterizar ainda, muito provavelmente ele tem que estar em condições nativas de estudo, e a gente está começando isso, a gente não consegue resposta ao blotting. Ele apresenta reprodutibilidade em vários substratos, e ele não tem associação clínica alguma. Todos os pacientes que fazem parte dessa tese de mestrado, que envolve 3 padrões de estudo, e um deles é esse pontilhado fino de intensidade variável, a gente não encontrou uma causa clínica comum. Ela é variada, ele não é um padrão que tem especificidade. E, de novo, se esse padrão ele tem frequência, vale a pena confirmar a qualidade do substrato, porque nesse estudo de variabilidade, né, que nós fizemos, e tive o prazer de fazer esse estudo junto com o Cristóvão, nós vimos que, quando é o PCNA, às vezes a lâmina pode expressar de um jeito meio complicado lá o padrão, então precisa ver. Agora, esse padrão ele não tem associação clínica ainda descrita. Muito obrigado. Fernanda? Só perguntar para a doutora Alessandra a respeito, já que a gente está falando do CNPF, CNPF, como ela fala. Ele foi citado agora no 4º consenso, certo? E a gente está vendo alguns casos em rotina. Como vocês estão reportando esse resultado? Seria pontilhado fino de intensidade variável com ponte mais placa metafásica corada? Então, o CNPF ainda vocês não estão colocando no laudo do paciente. O termo CNPF. Olha, essa decisão ela fica muito a critério do laboratório, né? Porque a gente faz a descrição morfológica inteira e a gente coloca uma nota, né? Lembrando sempre assim que o FAM ele é fortemente indicativo de um determinado padrão. Eu acho que, tirando alguns padrões como centromérico, DNA topisomerase e alguns outros, ele é altamente sugestivo, né? A maioria deles você tem que recorrer a um teste específico. Então, esse padrão, ele é um padrão composto, decora lá, pinta vários compartimentos celulares, né? Ele é altamente sugestivo da presença de anticorpo anti-CNPF. Eu, olhando o FAM, mesmo aqueles que você fala assim, olha, isso aqui o mundo de auto-anticorpo é um mundo todo muito que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele tem tudo para ser e não é, quase como as figuras que a doutora Daniele mostrou, né? O padrão ele é assim também. Então, a gente sugere o fechamento todo, ele vai ser feito pelo clínico com o paciente. A gente não tem essa ousadia, assim, a gente toma muito cuidado, mesmo nos trabalhos que nós fizemos, caracterização completa, DNA topisomerase, eu fiz todo o estudo, eu posso pôr a minha mão, mas a gente não fala isso, ele é altamente sugestivo, a gente tenta direcionar ao máximo, facilitar, assim, passar uma informação que seja útil para o clínico, mas a decisão final vai ser dele. E o CNPF, com essa associação toda com neoplasia, então a gente coloca lá, descreve tudo e coloca uma nota, né? E eu acho que esse deve ser se a gente conhece bem o consenso, né, Cristóvão, provavelmente vai ser sempre assim, a gente vai sugerir, mas dificilmente vai sair lá padrão CNPF e fim. Acredito que não. A gente tem colocado sugestivo de CNPF em notas também. Descreve o padrão e coloca sugestivo de CNPF. Né? Isso que ela falou é clássico, né? Você tem um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos um padrão extremamente sugestivo de RNA polimerase 3. Né? Mandamos dosar e era negativo. Muito obrigado. Né? Voltando ao tema da automação do FAM, Fernanda, você com seus 20 mil MEIs caminhando para triplicar isso aí no próximo dias, né?
Tem uma pergunta aqui bastante interessante. Qual o nível de importância da boa prática de manutenção aplicada a esses equipamentos? Como que você controla a manutenção diária, semanal, mensal? Como que você avalia isso no seu dia a dia? No microscópio? Do todo o sistema automatizado. Só Inclusive microscópio. Microscópio e sistemas automatizados. Tá. Então, vamos lá. O sistema manual. Então, quando a gente está falando de microscópio, é importantíssimo a gente pensar em lâmpada. Então, a gente tem um endpoint e quando ele não tem ali o contador automático de que a lâmpada já deu a quantidade de horas, a gente trabalhar com endpoint, algum controle que nos informe que realmente é hora de trocar essa lâmpada. E tirando as outras manutenções de limpeza, de ocular, limpeza do microscópio, que é importantíssima, porque, afinal, no manual é através dele que a gente vai liberar o resultado para o médico. Agora, de automatizado, é novo, né? A gente está descobrindo o que vai ser preciso diante de uma rotina tão grande. A empresa diz que a lâmpada é extremamente forte, vai durar muitos anos, e quando ela chegar no estágio dela de fim, ela vai apagar. Realmente é isso que acontece com uma lâmpada de LED. Agora, quanto a calibrações do equipamento, X, Y, de focar, a gente está descobrindo, fazem 2 meses e meio que a gente está usando o equipamento por 24 horas. Então, ele só para de domingo à noite, vai começar segunda-feira de manhã, e a semana toda, 24 horas rodando. Eu chamei ele semana passada para fazer uma calibração de preventiva, para tentar ver, não tinha nada aparente me dizendo que tinha algo de errado, mas eu queria saber. Então, foi feita essa calibração semana passada, e, pela calibração feita, tudo continuava igual quando iniciou o projeto. Então, assim, outras coisas que, além de calibração preventiva, além de manutenção preventiva, que acredito que será semestral ou anual, as manutenções intermediárias a gente vai ter que descobrir realmente de quanto em quanto tempo, como deve ser feita. Então, a gente está bem em cima disso nesse início, mas vai ser uma descoberta mesmo. Fernanda, eu queria tirar uma dúvida com você. Na sua apresentação, ali, no laudo, estava um padrão pela leitura automatizada e o título, em título mesmo, né, era 1:1.280. Vocês fazem a conversão do RLU para por que tinha aquele título? Na verdade, assim, é uma coisa que eu queria muito chegar nisso. Então, eu planilhei mais de 4 mil amostras no período de validação. Então, a gente lia essas lâminas manuais e colocava no equipamento para ler. E eu fui planilhando o resultado final disso com o resultado do equipamento e tentei chegar a alguma conclusão entre LIO e título. Não cheguei. Eu cheguei. A única coisa que eu cheguei foi que, se você tem uma LIO até 300, o seu título ele costuma ser até 1:320. Se a LIO passa de 300, e quanto maior é a LIO, maior é o título, isso sempre acompanha. Então, se a gente tem uma LIO de 2.000, uma LIO de 1.200, normalmente o título vai ser superior a 1.280. E uma LIO até 300, ele vai ser, no máximo, 1:320. Daí a gente tem variações aí de padrões, tem variações de tudo, mas realmente ali o que a gente faz hoje, tirando toda essa parte que a gente passou, de LIO até 300, é em tela mesmo, é o jeito que a gente faz pelo microscópio. Aquilo lá não é nosso laudo final, então a gente tria e diz que ele vai até 1:320, porque é uma ação automática criada dentro do nosso sistema, onde ele vai informar que, se eu passei 1:320, ele vai ter que diluir na parte de titulação em 2 diluições. Então, assim, é pela visualização em tela mesmo, de fluorescência em tela, e mais ou menos se baseando pela LIO, mas se usa mais a visualização em tela para chegar nesse título. Lembrando que a LIO é a intensidade que a máquina lê cada pocinho.
e nós estamos no... Cada laboratório tem que estipular o seu cutoff, acima de quanto é positivo, abaixo de quanto é negativo, né? A Fernanda explicou que no nosso, lá, nós colocamos a partir de 30. Então, quando ela fala ali o de 300, é uma intensidade bastante aceitável. Só, Fernanda, devido ao nosso público multidisciplinar aqui e tudo mais, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o seu endpoint. O que é um endpoint? Né, que você usa no seu controle para a validação do seu microscópio. Desculpa. O meu endpoint é o último nível de positividade de uma amostra. Então, a gente pega uma amostra com título sabiamente conhecido e a gente titula essa amostra e o nosso endpoint é o último título de positividade dessa amostra. E esse endpoint, esse último título de positividade que a gente utiliza em microscópios que a gente não possui uma contagem automática de horas de utilização da lâmpada. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa a mais. Perfeito. Né? Agora, a pergunta final é uma consideração final, na realidade. Como que a mesa aqui... Qual é o futuro da automação do FAM? O que vocês acham que a empresa deveria, os fabricantes deveriam focar? Qual o caminho agora? Né? Depois dessa mudança de paradigma. Eu vou começar falando. Eu acho que assim eu não consigo mais imaginar a minha rotina tamanha sem esse processo automatizado. Então, ele é uma coisa que já faz parte ali e que a gente não consegue mais se imaginar sem. Que tem que evoluir muito, como distinção de padrões mistos, chegar num título correto, isso tudo precisa evoluir. Eu acredito que vem, sim, com a evolução nos próximos anos, mas assim eu não consigo imaginar o futuro sem essa automação digital. Bom, eu acho que eu concordo com a Fernanda. Eu acho que a gente caminha mais e mais para a automação, tá? Eu acho que assim, duas coisas, né? Uma, a gente tem, como eu coloquei no final da aula, a gente tem que melhorar banco de dados, tem que melhorar a biblioteca de padrões, né? Isso vale para todas as empresas que estão trabalhando com automação e leitura. Volto a falar, para o cenário, para a realidade brasileira, nós estamos muito aquém do que nós precisamos em termos de reconhecimento de padrão automaticamente hoje, né? Como uma ferramenta de triagem, eu acho que o caminho é irreversível para laboratórios de grande volume. Não tem muito para onde correr por enquanto, né? Outras estratégias de triagem de FAM que não por imunofluorescência, todas deram com os burros na água, né? E eu acho que essa questão de correlação de intensidade de fluorescência com padrão, com título, é possível, né? Tem que se trabalhar bastante em cima de alguns algoritmos matemáticos para fazer isso. A maior dificuldade disso, eu vejo, é a variabilidade dos padrões. Você tem padrões muito delicados ao lado de padrões muito fortes, muito faróis, né, como homogêneo, por exemplo, ao lado de um rods and rings. Então, é evidente que a intensidade de fluorescência de um e de outro é muito diferente, né? Mas na titulação você chega a um título igual, e o LIO vai dar muito diferente, óbvio, né? Então, isso deve existir, com certeza existe alguma maneira matemática de correlacionar, levando em conta a variável padrão, né? No momento que você colocar isso na variável, no algoritmo de definição de título, eu acho que o negócio vai para frente. É isso. Eu concordo também com o Cristóvão, né, no sentido de que a gente tem que entender algumas tendências mundiais. Mas uma coisa que eu acho que a gente nunca vai poder abrir mão é um papel aí de cada um, né? É que o laboratório, apesar de toda a pressão que existe sobre nós no laboratório, da gente ser produtivo, a gente sabe o que é a vida no laboratório hoje, o quanto custa o treinamento para uma pessoa ler FAM. Eu acho que, em algumas situações, olha, em 3 anos, 4 anos, a pessoa ainda não está totalmente preparada.
E esse é um fato. Agora, eu acho que o que tem que estar de um lado da balança tem que ter um equilíbrio entre o que a gente quer de qualidade, o que a gente quer que o teste seja feito e o que o mercado leva. Eu acredito que, nesse caso daqui, essa quebra de paradigma, a gente está totalmente aberto para ela, se for a mudança. Alice sabe o quanto que a gente é terrível, né? Nada passa, a gente é muito crítico mesmo, porque essa coisa da informação, do que a gente passa, o papel do laboratório, é uma coisa que a gente carrega com muito amor, muito cuidado. E eu penso isso, é o futuro, eu acredito que sim. A gente entende que vai ser muito difícil você conseguir ter um sistema que substitua o ser humano, porque o pessoal do laboratório tem sido substituído por máquina, sim. Mas será que a qualidade final ela tem se mantido? A gente sabe que, se a gente for refletir, em muitos aspectos, não. Né? Muitos ensaios que migraram para a automação trouxeram muita confusão, precisaram de ajustes e ainda precisam. Então, acho que a gente tem que caminhar nesse equilíbrio. Eu acho mesmo que substituir totalmente a observação de morfologia celular por um software ainda vai levar, não acho que seja impossível ou não, nada é impossível, mas vai levar muito tempo. Pelo que a gente tem sentido, eu acho que para a triagem, para a gente, que hoje a gente faz 20, mas a gente tem um time, tem algumas pessoas aqui do nosso time, é um time de ponta, todo mundo trabalha junto e unido, são 20 mil exames mês, trabalhando em 3 substratos, a gente trabalha com resultado integrado, se o exame tem homogêneo, não sai desapercebido, de complemento, de hemograma, exame de urina, DNA, porque a gente quer ajudar o clínico, a gente presta serviço para eles. Então, manter isso tudo é complicado, né? É um alvo, é um sonho, é um ideal. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho, eu acho, sim, que tem muito espaço para ele ser um meio de triagem. Para a gente até fez as contas, né? Com essa positividade que a doutora Daniela mostrou, para nós são quase 7 mil, assim, 10 mil exames, né? 12 mil exames mês. Né, o que a gente teria eram 7.800 praticamente casos negativos. A gente tem como trabalhar com interface, banco de dados, saber se ele já era negativo, cruzar com outros resultados, você faz essa limpeza. Né? Se ele não tiver nenhum conflito, põe um flag, se tinha um resultado anterior, breca, puxa a amostra. E esses outros exames positivos, eles devem ser, sim, observados com muito amor, carinho, dedicação, treinamento, reconhecimento ao microscópio. Essa, sim, é a nossa sugestão e é o que a gente acha que tem para o futuro. Daqui a um tempo, a gente acredita, né, com toda essa sabedoria, essas inovações todas, que a gente possa ser totalmente substituído. Mas ainda, eu concordo com o Cristóvão, que não dá. Muito obrigado. Eu queria só fazer uma observação baseado no que, concordando, óbvio, com eles, né, porque eu acho, gente, que uma coisa é você entregar um resultado de FAM errado na mão de um médico que conhece lúpus. Honestamente, eu vou confiar muito mais na minha acurácia de segmento do paciente do que no laboratório. Agora, é claro, você não pode ser arrogante a ponto de dizer eu estou certo e esse exame está... De jeito nenhum, você tem que ter bom senso. Né? E é claro que, quando tem essa discordância, se vem de um laboratório de excelência, você fala, pera lá, não bate com a clínica, mas o que está acontecendo? Então, talvez, eu acho que o que eu faço em laboratório é muito mais relacionado à pesquisa do que rotina de exame, etc. Mas, pelo que vocês mostraram, talvez, porque eu penso assim, você ter um resultado falso, negativo, numa população controle, é uma coisa. Você ter um falso negativo numa população triada, é outra coisa completamente diferente, entendeu? Então, é aquela velha história da probabilística. Que grupo é esse de paciente que você está avaliando? Né? Então, isso a gente sempre tem que ter a crítica. E, talvez, como o clínico, porque vocês, eu tenho certeza que fazem a excelência para entregar para o clínico o melhor que você pode. Agora, será que o clínico está fazendo o melhor para você? Eu acho que não, entendeu? Tanto que vocês de laboratório falam para mim que você tem um volume de 20 mil fãs por mês. Agora, pensa o que é 20 mil fãs por mês na prevalência da população de São Paulo, isso está totalmente fora, entendeu? Então, o clínico não está te ajudando.
Entendeu? Então, talvez, eu acho que isso é um raciocínio agora intermediário, enquanto a coisa não fica um pouco mais bem traçada, o exame de automação seja muito interessante para fazer um screening nessa população inadequada aí, que está vindo o exame de tudo quanto é canto. E talvez isso sirva para você pescar os pacientes que merecem receber o refinamento de um exame artesanal extremamente trabalhoso e que requer uma população super bem treinada. Muito obrigado, doutora. Bom, né, em cima desse tema do que a indústria deve focar, eu acho que para a evolução mesmo, como você vê o futuro? Eu vejo o futuro assim, olhando para o lado. É o que está acontecendo hoje, é o futuro. E a indústria ela deve focar exatamente no que está acontecendo aqui hoje também. É ouvindo quem está na bancada, ouvindo quem trabalha, quem está na ponta na parte médica e tudo mais, e acatando as nossas... A gente tem informação para dar, mas as informações, não é que eu tenho elas guardadas lá embaixo, elas vão aparecendo no contexto. Cada dia é uma realidade. Né? Mais alguma pergunta relevante? Não relevante? Muito obrigado. Sérgio? Muito obrigado a todos. Realmente foi muito instrutivo as suas palestras. Acho que a gente aprendeu muito. Nós, como fabricantes, com certeza a gente tomou muitas notas nessa parte final, nessa discussão aqui. Foi realmente muito boa. Então, muito obrigado, doutora Daniela, doutora Fernanda, doutor Cristóvão, doutora Alessandra, doutor Flávio. Muito obrigado a todos. Agora a gente vai ter o almoço, a gente vai poder sair por essa porta aí, tem o restaurante embaixo, e às 2 a gente pode voltar com as palestras da área de sorologia. Tá? Então, muito obrigado a todos e a gente continua aí.